Sejam todos bem-vindos a mais um Segundou com o CEO. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo Abreu, presidente da Forno de Minas. É uma honra ter você aqui, Rodrigo, no nosso escritório aqui de São Prazer, Paulo. Gui. E nada melhor do que gravar numa segunda-feira, né? Estamos aqui segunda-feira logo cedo, com pão de queijo, cafezinho, Isso para aí. ouvir um pouco do Rodrigo. O nosso projeto é, de fato, entender como é que é a visão dos presidentes, né, e dos CEOs de grandes empresas na questão de desafios de gestão de pessoas, de Sim. engajamento, de trazer felicidade para o mundo corporativo, como é que as pessoas podem usar mais o que a gente tem falado, o hashtag Segundou, assim como elas usam o hashtag Sextou. Né? Então eu queria, Rodrigo, que você se apresentasse rapidamente, né, um pouquinho da sua carreira, quem é o Rodrigo aí como pessoa e como profissional. Legal, obrigado, Gui. Eu comecei minha carreira na Nestlé no final do século passado. Comecei como promotor de vendas, então eu tenho uma característica porque eu passei por todas as posições da área comercial. Começando lá embaixo como promotor de vendas, fui vendedor, fui supervisor de vendas, fui gerente de vendas, fui diretor comercial. Então foram 5 anos de Nestlé, depois 5 anos aqui do lado na Unilever, quando eu vim para São Paulo em 99. E aí foram mais 5 anos de Unilever. Da Unilever eu fui para a Arcor. A Arcor precisava de um trade marketing, que era algo super novo na época, né? Começo dos anos 2000 ali, né? Início dos anos 2000. Aí a Unilever tinha um know-how, eu fui para a Arcor e fiquei lá um ano até receber uma proposta bem legal da PepsiCo, onde eu fiquei 14 anos na minha vida. E junto com a Ambev, então foi muito intenso ali, porque eu passei pela Nestlé e pela Unilever, que foram empresas essenciais na formação, empresas muito focadas em processo e tudo. E esse período longo aí com PepsiCo, que tem uma visão mais estratégica, especialmente áreas de bebidas, e a Ambev com todo aquele foco em execução, dia a dia, gestão de P&L, rentabilidade, meio que fechou o meu currículo. E fiquei até 2014, montei uma empresa, uma distribuidora, fui empreender, como acho que todo mundo gosta, né? E não é fácil, porque a premissa, e aí a gente vai aprendendo, né? A premissa para empreender foi, vou fazer tudo dentro da regra. E como você compete no mercado que não joga dentro da regra, você fica desposicionado. Eu fiquei com essa empresa 5 anos, saí, em 2019 eu entrei na Forno de Minas. Eu já tinha um sonho, porque eu queria morar em Minas, eu sou mineiro, sou de uma cidade muito pequena, chamada Alto Rio Doce, e eu queria voltar para BH, eu queria criar meus filhos lá. E eu era louco com a Forno de Minas, porque tem uma marca impressionante. E veio uma proposta da Forno, e era uma proposta para cuidar da área comercial e fazer um turnaround na empresa. Era uma empresa que tem uma marca muito forte, mas precisava alavancar isso, chegar a um resultado de bottom line mais agressivo. E então foi um projeto muito bem construído e a gente quadruplicou o EBITDA da companhia, né, com um plano muito estruturado, né, que até hoje se mantém rodando. E eu acho que é legal essa sessão de hoje, porque o grande pilar desse plano de turnaround foi o engajamento, foi o Segundou. Né? Quando vocês me falaram Trabalhar da pauta, as pessoas mesmo. Né? Quando vocês me falaram dessa pauta, eu lembrei de um colaborador nosso que ele falou assim, Abreu, eu gosto tanto de trabalhar aqui, que chega final de semana eu fico louco para chegar a segunda, porque eu gosto, eu sinto essa adrenalina. Que legal. Então, assim, eu acho que a pauta é legal. A minha história é muito em cima disso, né? Essa minha carreira é muito em cima de engajamento, de formação, pessoas. Perfeito. Então, acho que tem muito a ver com com o ponto. E você virou CEO quando? Que ano Eu, em especificamente? 2023, 23. né, quando a família, a McCain comprou o grupo, comprou a Forno de Minas, a família saiu, né, o CEO era o Helder Mendonça, que era o majoritário, e aí eu assumi a posição, né, de CEO da Forno de Minas, que responde para a McCain, né, a McCain, um grupo canadense. Então, desde 2023 eu lidero os negócios da Forno, são 2 fábricas, aproximadamente 1.500 colaboradores. Uau. É uma operação complexa, né, porque a gente tem laticínios, a gente compra leite, a gente produz o próprio queijo.
Entendi. Não é um processo bem verticalizado para garantir qualidade. Perfeito. Então, tem uma complexidade grande aí nesse negócio. E é um produto muito artesanal, né? Então, o modo de preparo ainda é o mesmo modo de preparo de 40 anos atrás. Não tem... Mas com volumes, obviamente, volumes muito maiores e você tem todos os desafios de atender o mercado. Hein? Sem perder essa característica. E Rodrigo, você teve um desafio, então, né, pela experiência que eu tenho aqui de atender, como eu te contei, eu atendi muito o mercado de consumo. Foram 2 desafios como gestor, né? O primeiro, pegar um pós-pandemia, né? Assumir Sim. a posição de número 1 pós-pandemia, com todas as discussões que se tinham, né? De um novo modelo de gestão, trabalho híbrido, etc. e tal. E suceder um familiar, um acionista, né? Que é sempre já um desafio. Sim. Como é que você conta? Como é que foi isso, né? Como é que foi sentar ali na cadeira e falar, puta, agora está comigo, aonde você se apoiou para trabalhar esse engajamento, trabalhar o grupo? Sabe que a pandemia acho que muita gente aprendeu com a pandemia, aprendemos tanta coisa e esse processo de pandemia, quando começou a pandemia, a gente tinha muito profeta do caos, né? Uhum. Ai, lockdown, vai fechar, não vai dar, o food vai se acabar, enfim, tinha toda umas teorias. E como eu sempre fui muito positivo, e o Helder também sempre foi assim, um cara super otimista, né? A gente pensou exatamente do lado contrário. Assim, olha, as pessoas vão se trancar em casa, vão ter hábitos mais caseiros e o nosso produto é um produto de casa. O nosso produto é um produto para dentro da casa. Então é a nossa oportunidade. Então a gente vai trabalhar nisso. E a gente fez um trabalho muito grande de virar o hábito de consumo, de construir esse hábito de consumo para dentro de casa. E a gente colocou muito foco no autosserviço, né? Muito foco no retail, no varejo. Porque a gente imaginava que esse seria o novo modelo de consumo. Isso ceder empresa familiar, assim, se eu soubesse que era tão bom trabalhar em empresa familiar, já tinha trabalhado por mais anos na minha carreira. Ainda mais quando você pega um fundador que é um cara que não é egocêntrico, que não tem vaidade e que confia porque sabe que em algumas coisas você é melhor do que ele. E geralmente empresa familiar, Gui, e eu aprendi isso lá na Forno de Minas, geralmente essas pessoas são muito focadas no industrial. Eles se apaixonam por máquina, por processo, ele lança a partir da máquina, ele faz lançamento de produto a partir de uma máquina e não a partir de um consumidor. Então tudo roda em volta da fábrica. Perfeito. Quando a gente chega com uma visão mais comercial, mais de entender o consumidor e o fundador entende esse recado, aí é um caminho assim, lindo pela frente. Foi o que aconteceu na Forno. E muitas empresas familiares precisam desse apoio. Sim, claro. Porque às vezes não consegue olhar para o lado, está tão ali no dia a dia da fábrica que não consegue enxergar as oportunidades e as ineficiências da fábrica. Perfeito. Né? Perfeito. Então essa associação foi boa porque foi tranquila, foi bem feita, porque primeiro uma pessoa super aberta, um cara muito inspirador. Que bom. E a McCain também fez um trabalho muito legal. Porque a McCain, para quem não sabe, a Forno de Minas foi comprada 2 vezes. Tá. A Forno de Minas foi fundada em 91 pela essa família Mendonça. Em 99 a General Mills comprou a Forno de Minas. E Verdade. comprou num dia, no outro dia não tinha mais ninguém da família dentro do headquarters. E eles, né, a General Mills mudou todos os processos, inclusive de qualidade. Em 10 anos eles quebraram a companhia fechou. E quando o Helder, que é o fundador, soube que a General Mills tinha fechado as portas, ligou. Quer vender de volta para mim? Eu compro. E recomprou a companhia. E fez tudo de novo. Colocou foco em qualidade, aumentou a quantidade de queijo e foi. Né? A companhia voltou a ser líder, voltou a ser rentável e ele fez a venda de novo para a McCain. Só que a McCain entendeu essa história. A McCain não comprou a Forno de Minas em 2022. Ela entrou com 49% das ações em 2018. Tá. E foram 4 anos trabalhando junto. O financeiro era McCain, havia as reuniões em conjunto. Então, durante 4 anos,
A McCain trabalhou lado a lado com a Ford de Minas, aprendendo. Perfeito. E depois que a família saiu, a McCain não trouxe um canadense para tocar o negócio. Eu assumi o negócio, que já estava na Ford de Minas há 5 anos. Então, esse aprendizado do que aconteceu com a General Mills não vai acontecer agora por conta desse modelo que a McCain... Totalmente diferente e sabendo aproveitar a parte boa dos dois lados, né? E sem vaidade Sim. dos dois lados. A McCain poderia chegar, comprei a meu, como a maioria das empresas fazem. Muitas empresas compram, fazem aquisições e entram com muita arrogância, achando que aquilo ali eu sei, e não funciona. Na PepsiCo foi assim, quando comprou a Mabel, teve que dar um passo atrás. Sim. Exato. Bom, tantos casos aí que a gente conhece de mercado, né? E Rodrigo, falando um pouco de futuro, como é que você vê, né, os desafios de um líder, de novo, em gestão de pessoas, conflito de gerações, novas gerações chegando, né, IA, enfim, o que vocês já conseguem colocar alguma coisa em prática ou estão pensando em colocar em prática para trazer de novo mais engajamento e mais felicidade para o ambiente de trabalho? Gui, a gente tem uma vantagem que a gente conhece há muito tempo esse mercado, né? Há 35 anos. A gente é da velha guarda. Né? Tem a parte boa, né, pô? A parte boa. Que ter, né? E a gente já viveu lá, a era industrial, da informação. Cara, hoje a gente vive a era do engajamento. Hoje a gente precisa de pessoas engajadas. A gente precisa de donos, né? E porque a informação está aí, as análises são muito mais simples de fazer, né? Parte de tecnologia, de infraestrutura, a gente tem acesso, qualquer indústria hoje consegue ter acesso a um maquinário top de linha que empresas multinacionais no passado só elas tinham acesso. Hoje, a maioria tem. Com inteligência artificial você consegue fazer análises a milissegundos, aqui muito rápido. Então, o que muda hoje? Muda o engajamento. É a capacidade que você tem de fazer a pessoa pensar no negócio e não pensar nela ou pensar em silos, em igrejinhas, né? Então, assim, eu vejo o líder hoje, né, ele tem que ser engajador, ele tem que integrar, né? Não dá para ter empresa onde tem um departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de vendas. Isso não existe. Lá na Forno, a gente faz as reuniões mensais de revisão de negócio, não são por departamentos, é todo mundo. 30 pessoas na sala. O resultado depende de todo mundo. Depende de todo mundo, são 30 pessoas na sala. A gente tocando temas de RH, de finanças, todo mundo junto, para todo mundo ter visibilidade do todo, integração total. Quando eu trabalhava aqui na Paulista, no final do século passado, era muito não claro. Fala assim, final do século passado, parece que a gente é muito velho, pô. Eu amo essa frase, do final do século passado. Mas era muito departamentalizado. Sim. Muito, assim, cara, assim, era... E hoje não dá para ser assim. Hoje você precisa de integração e engajamento. Com essas duas coisas, as ferramentas você tem, a estrutura você tem, né? Aquele líder que cobrava horário, que ficava questionando, o velho advogado do diabo, um questionador, isso não funciona mais. Isso não funciona mais. E o último ponto, que eu acredito muito, é que a decisão ela não pode ficar no topo. Ela tem que estar no frontline. E isso é um negócio muito duro, né? Porque a tomada de decisão, quando ela sobe demais, ela perde o contato com a realidade. Então você tem que dar empowerment para a turma da frente, né? Saber controlar as tomadas de decisão e deixar a decisão acontecer mais lá na ponta. Essa decisão centralizada também vem do passado. A decisão pelo poder não funciona. A decisão tem que ser pelo conhecimento do que vai acontecer dada aquela decisão. Quer dizer, possivelmente vocês tem um mindset aqui quase de startup, né? Porque startup fala muito isso. Puta, a decisão está lá na ponta, pode errar, mas erra rápido, corrige rápido. Vocês trabalham muito esses temas? O pessoal se sente confortável para tomar a decisão e eventualmente poder errar e ajustar a rota? Né? Hoje a gente hoje o nosso negócio é muito interessante, porque já há 4 anos a equipe comercial
não tem meta de faturamento nem de volume. A meta é de margem. Uhum. E aí a gente está falando de um vendedor ter remuneração a partir de uma margem gerada. E como é que você faz acompanhamento disso? Você abre informação para ele, das margens, dos teus custos, dos clientes, inclusive, que tem cliente mais rentável, menos rentável. E aí esse acompanhamento, ele é diário. Eu não posso esperar fechar o balanço do mês para dizer se eu fui bem ou fui mal. Então, isso é legal também, porque quando eu entrei na Furna, eu falei, gente, a gente tem que ter margem diária. Uhum. Eu vendi ontem, eu quero saber quanto eu ganhei ontem. E aí você vê os departamentos. O departamento financeiro fala, impossível, porque eu só consigo fechar no final do mês, no 5º dia útil. Mas se você fecha no final do mês, você pode fechar no meio do mês. Sim. Não dá, é impossível. Aí você vem com engajamento. Cara, vamos fazer fechamentos diários? Vamos assumir algumas coisas? E quando a gente falava, vamos assumir que o custo é esse. Mas não pode, não dá para assumir, porque o financeiro, a cabeça contábil, não dá para assumir. E a gente começou a assumir. E aí, com o engajamento, funcionou. Então, diariamente, a gente consegue enxergar isso. Legal. Então, tem esse lado também de levar a decisão para o frontline, dar a ferramenta e ter o controle. Muito bom. Funciona muito bom. bem. Muito legal. E, Rodrigo, agora falando um pouco de você, eu costumo brincar que o CEO é responsável, né, por todo mundo dentro da empresa, o CEO é responsável por cuidar do conselho, cuidar do acionista, levar as mensagens, enfim. Como você se cuida? Né? Como é que você se prepara para o hashtag Segundou? Né? Seja uma dica de fim de semana, o que você faz para chegar engajado, motivado e passar essa energia para o teu time na segunda-feira? Eu gosto demais do trabalho. Né? Eu sou muito brincalhão, alegre, descontraído, trabalho de calça jeans e tênis sempre. Então, eu acho que deixar o ambiente mais leve te deixa muito mais feliz no final de semana para você encarar a segunda-feira, a terça-feira. Porque você chega no trabalho, é uma extensão da tua diversão estar ali. Né? Então, não dá mais para dividir, né, vida pessoal e trabalho, né? Então, as duas coisas estão juntas. Exatamente. Você não pode... eu preciso ter uma diversão, preciso recarregar as baterias. Você recarrega as baterias no trabalho, né? Com um ambiente mais leve, mais inclusivo, sem barreira. Eu sou super acessível, né? Não tenho essa coisa de... Às vezes eu sentia isso, e muitos CEOs se protegiam atrás de uma casca para não parecer que são pessoas normais. Não. E eu sou exatamente o contrário. Né? Às vezes eu chego no escritório tão mal arrumado, de camisa polo e tênis branco, trem sujo, e aí eu falei para a Juliana, que é a minha diretora do RH, Ju, acho que hoje eu estou bem mulambo, a você está bem mulambo. Né? Mas é por quê? Porque, gente, a gente tem que ser inclusivo. Eu trabalho dentro de uma fábrica. Eu trabalho com os operadores de linha. Né? Então, eu tenho que estar ali. Então, o meu trabalho tem que ser feliz. Eu tenho que estar feliz ali. Mas também gosto de muita coisa fora do trabalho. Né? Tenho muitos amigos lá no interior, na minha cidade, aqui e tal. Então, me relaciono bem. Faço esporte lá, gosto de jogar um tênis quando meu joelho deixa. Gosto de andar de bike com meu filho. Mineiro tem esse negócio de pedalar. Fazer trilha de bike. Fazer trilha de bike. É bem comum. É verdade. Que bom. Tenho 2 filhos, né? uma filha de 8 anos e um filho de 13, que ocupam bastante o meu tempo, demandam muito. É o turno extra, né? É o turno extra. Mas é tão divertido quanto, é bem divertido também. Mas eu acho cuidar dos meus 1.500 filhos lá na fábrica também bem divertido. Bem divertido. Bom. E, Rodrigo, alguma dica de livro, filme, série que você tenha visto que tem a ver com o tema e que as pessoas possam ver e se inspirar um pouco? Cara, tem um livro legal. Eu gosto muito de ler biografia de música. Eu gosto muito de rock. Então, eu li agora Johnny Cash, que é bem legal. Acho que vale a pena ler uma biografia do Johnny Ramone, porque, ao contrário do que todo mundo acha, os Ramones eram organizados como uma empresa. Sim. Eles eram até quadrados.
a roupa, o tênis, os horários, eles eram, ao contrário de parecer que era punk, não. Que é era uma muito bagunça, né? Não, não é. 100% organizado. Então eu recomendo dar uma lida também, porque né, vai romper um pouco essa visão de para ser organizado, para ser estruturado, tem que ser quadrado. Não. Né? Então acho que é muito legal. E uma história legal também do David Bowie, que eu estou lendo agora também, que é um cara que a infância dele é bem conturbada e ele tem uma juventude que ele faz uma virada, assim, ele se acha, né? E que eu acho bem legal também para a nossa E a nosso dia biografia autorizada? Porque tem um filme Não. dele, mas o filme não foi autorizado. Não, Então não tem é. umas diferenças ali da história real. O livro é autorizado? Não. Né? Também não? Não é autorizado. A primeira dica para ler uma biografia, ela não pode ser autorizada. Porque se for autorizada, o cara não vai deixar passar só aquilo Vem muito, que ele acha muito que vai... marqueteira. O cara não vai deixar escrever mal dele, não vai contar os podres dele, não vai deixar. Então, o ideal é que a biografia seja não autorizada. Isso é a dica que eu dou. Depois de ler algumas autorizadas e achar que ficou muito, muito simples. E assim, eu gosto muito de viajar, né? Eu faço viagens meio fora da caixinha, como pegar o carro no Brasil e ir para Atacama de carro, sem reserva de hotel, e a gente dá um jeito de ficar onde der para ficar. Eu acho super legal isso também. E lidar com o imprevisto, lidar com o não planejado. Eu fazia sempre a pergunta, quando eu chegava na cidade, na época, quando eu fui de carro para Atacama a primeira vez, e aí eu perguntava qual era o melhor hotel. Eu só ficava em hotel ruim. Aí eu mudei a forma de perguntar, qual era o hotel mais caro. Aí começou a funcionar. Porque você chegava nas cidadezinhas pequenas, você perguntava o melhor hotel, é muito subjetivo. O mais caro, ele sempre te mandava para o melhor. Entendi. Né? Então aprendi essa também. Mas eu sugiro viajar de carro. Especialmente aqui para o Chile, para a Argentina. Legal. É super gostoso e tem muita coisa legal para fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Muito Rodrigo, bom. obrigado. Agora a gente pode comer um agradeço. pãozinho de queijo. Obrigado. Vamos finalizar aqui. Muito bem. E obrigado de novo pela tua participação. Eu que agradeço, Gui. E sucesso aí nos negócios. Valeu. Obrigado.